Vamos começando então, vamos falar então da notícia do furo ontem da Daniela Lima lá da Globo News, que a Marta agora vai ser a vice de Guilherme Boulos. Eu quero trazer para vocês aqui pra gente comentar essa notícia, uma coluna do Leonardo Sakamoto que eu acho que faz o resumo do que realmente aconteceu. A Marta foi anunciada, aceitou ser vice do Boulos e depois ela teve uma reunião com o Ricardo Nunes e se demitiu da Prefeitura de São Paulo. Após namorar Bolsonaro, Nunes não pode acusar Marta de traição com Guilherme Boulos. Vamos ver a coluna do Leonardo Sakamoto. O mundo da política sabia da negociação entre Marta Suplicy e o presidente Lula para que ela voltasse ao PT e concorresse à Prefeitura de São Paulo como vice de Guilherme Boulos, do PSOL. Tanto quanto sabe da tentativa de Ricardo Nunes de conseguir o apoio de Jair Messias Bolsonaro. Mesmo assim, diante dos sinais que a chapa Boulos-Marta vai vingar, o prefeito faz de conta que foi surpreendido. Pura encenação de vitimismo para tentar extrair alguma compensação eleitoral. Questionado sobre o assunto nos últimos meses, Nunes dava a entender que confiava que sua secretária de Relações Internacionais não iria abandonar a sua reeleição, mas sabia do risco que a sua aproximação com Jair Bolsonaro causaria em sua relação com Marta. A ex-senadora, ex-prefeita e ex-ministra tem ojeriza ao ex-presidente como uma parcela dos paulistanos. E a gente tem que dizer isso, gente, mesmo a Marta tendo apoiado o golpe contra a presidenta Dilma, mesmo a Marta detestando a presidenta Dilma, mesmo a Marta tendo traído o PT nesse processo golpista que no final das contas deu consequência ao Bolsonaro. Nem todo mundo que estava com o Temer lá em 2016 queria que o Bolsonaro fosse presidente. Então, obviamente, ela se arrependeu nesse aspecto. Eu entendo, eu vi uma crítica hoje de manhã, eu falei, pô, a galera não consegue... Como assim a gente vai aceitar a Marta numa boa, de braços abertos depois de tudo o que aconteceu? Mas assim, gente, também a gente precisa pensar pragmaticamente para o Guilherme Boulos ganhar essa eleição. Ele é uma das principais apostas do presidente Lula nos próximos meses, né? Mas aí o Sakamoto prossegue, né? Questionado sobre o assunto nos últimos meses, Nunes dava a entender que confiava na secretária de Relações Internacionais, não iria abandonar a sua reeleição, mas sabia do risco da sua aproximação com Jair Bolsonaro causaria a sua relação com Marta. A ex-senadora, ex-prefeita e ex-ministra tem ojeriza ao ex-presidente como uma parcela dos paulistanos. Pois, para muita gente, isso significa o distanciamento completo de Nunes do discurso que o elegeu como vice de Bruno Covas. A imagem de traidor é uma das piores que podem ser atribuídas a um político. E tão logo a informação sobre Marta ter aceitado o convite de Lula passa a circular, as redes sociais começaram a atacá-la dessa forma. Mais do que isso, buscaram conectar o caso à separação dela do seu ex-marido, o deputado Eduardo Suplicy. Na época, ela foi duramente atacada por conta disso, seguindo o nosso padrão machista nas redes sociais. Vale lembrar que mulheres são figuras públicas, principalmente na política, têm ataques contra si potencializados pela misoginia violenta e covarde. A questão é que será um tanto irônico se Nunes apelar a isso. Na eleição de 2020, Bruno Covas disse o que achava daquele que agora Nunes corteja. Anulei o meu voto na eleição presidencial de 2018 por não ver Bolsonaro nenhum discurso que agregasse valores democráticos. Os atos golpistas de 8 de janeiro provam que o falecido prefeito estava certo. Como explicar a quem acreditou em Bruno que agora o vice dele está implorando apoio a Jair Messias Bolsonaro? Marta não tem obrigação de bater continência enquanto Ricardo Nunes negocia com alguém que tentou golpear a democracia, meus queridos e minhas queridas. Ótima coluna do Sakamoto, eu acho que ela acaba resumindo todas essas notícias que a gente teve. E muito importante para a gente ficar por dentro de todos os assuntos, meus queridos e minhas queridas.